A partir de ahora, mamá, el banco va a depositar tu pensión directamente en mi cuenta. Tú no necesitas nada, solo un rincón donde esperar la muerte. Las palabras de Mauricio cayeron como ceniza caliente sobre mi pecho. No respondí. Solo tragué seco, sentí el aire tornarse espeso. E deixé que o silencio ficese o traballo que miña voz já non tiña forza para facer. Mais tarde, cando ele abriu a geladeira, o estalo da luz bateu no rosto dele e em seguida veio o grito. Um alarido brutal cortante que rebotou contra as paredes, como se a casa inteira se partiera por dentro. Nunca pensei que um dia eu iria sorrir enquanto meu próprio filho implorava. Pero essa noite, às 22h47, enquanto ele berrava diante da geladeira vazia, eu senti paz. Eran exactamente 22:47 de un martes, esa hora en que el barrio San Jacinto suele estar tan quieto que até o som do vento parece pedir licenza. De repente el grito de Mauricio rasgó la noche como una faca bem afiada abriendo un pano bello. Los perros de toda la calle empezaron a ladrar descontrolados, como si presentisen una tragedia que aún no había llegado, pero ya los inquietaba. Vi desde la ventana lateral la luz de la baranda de Doña Remedios de 71 años encenderse como aquel brillo amarelado antiguo. Y del otro lado escutei o portón de Don Abel rechinar. El barrio entero despertó, menos yo. Eu estaba sentada na miña cadeira de balanzo, nos fundos nun pedacito de sombra, onde a brisa morna da noite corría lenta. Tiña nos ombros o xale que miña mãe tricotou há 40 anos, aínda con cheiro de alfadema e tempo. Estaba contando estrelas. Una dos tres. Y dejé de contarlas cuando el grito me alcanzó. Y pela primera vez en mis 67 años, sonreí. Sonreí mientras el hijo que parí gritaba por mi causa. Un sorriso pequeno, triste, más firme. Daqueles que non ven de alegría, ven de justiza. Tal vez ustedes piensen, ¿qué clase de madre se alegra escuchando a su hijo gritar así? ¿Qué tipo de mujer sigue meciéndose tranquila mientras todo dentro de la casa se vuelve caos? Yo les voy a decir exactamente qué tipo. El tipo de mujer que fue aplastada durante 3 meses. La que fue convertida en sombra dentro de su propia casa. La que vio su dinero desaparecer, su dignidad pisoteada y su voz apagada por alguien que debería haber sido su amparo. La historia que estoy por contar con el corazón todavía apretado y las manos temblando de la rabia que guardé, no empezó ese martes. Comenzó 3 meses antes, el día en que enterré a mi marido. Y sin saberlo, enterré también la poca libertad que me quedaba. Pero antes de que entremos en ese agujero oscuro, donde todo desmoronó, en el que se rompieron certezas y nacieron silencios venenosos. Necesito que respires hondo conmigo, porque a partir de aquí cada palabra ten peso, memoria e cicatriz. Era una quinta-feira nublada de julio cuando colocamos el féretro de don Hilario bajo tierra. O ceu tiña a cor do chumbo tão carregado que parecía que todas as viúvas do mundo choravam nele. Eu vestia um vestido preto simples comprado às pressas na lojinha do centro. Nunca em 42 anos de casamento precisei de roupa para funeral. Don Hilário era teimoso demais para morrer. Até o dia em que o coração decidiu não lutar mais. Infarto fulminante. Rápido. Sem dor, sem aviso, sem adeus. Ele estava ajeitando o alambrado do quintal numa segunda-feira de manhã. Quando fui chamá-lo para o almoço, encontrei meu esposo deitado na grama, a mão ainda firme no alicate. Durante o velório, as pessoas passavam uma a uma com seus abraços apertados e frases gastas. Está en un lugar mejor. Dios sabe lo que hace. Fuerza, doña Ramona. E cada palabra parecía pulsar un fío diferente dentro de mí.
Eu me sentia partida. Metade de mim chorava de verdade, chorava pelos cafés da manhã perdidos, pelas brigas bobas, sobre qual novela ver pelo cheiro dele no travesseiro. 42 anos não desaparecem de uma vez. As raízes que criamos no outro doem quando arrancam. Pero la otra mitad sentía una culpa silenciosa, sucia, difícil de mirar de frente. Alivio. Don Hilario nunca foi violento. Era honesto traballador. Mas era duro, controlador. E el dinero? El dinero era territorio prohibido. Meu salário de profesora pública entraba na conta dele. Ele me dava uma mesadiña de 800 pesos por mês para a casa e para min. O resto ele guardaba sempre com a mesma frase. Tenemos que economizar, Jamona. Economizar para quê? Nunca soube. Quando ele morreu, descobri o tamanho do deserto que ele escondia. 2 semanas após o enterro, recebi uma ligação da licenciada Beatriz, advogada do inventário. Mulher elegante, perfume caro, óculos que caíam um pouco no nariz quando ela se inclinava sobre os papéis. No escritório, ela abriu uma pasta marrom e começou a falar naquele jeito técnico, cheio de palavras que eu nunca ouvi. Mas os números... esses eu entendi. A casa no bairro Jardim de Los Olivos, avaliada em 680 mil pesos. Quitada, sem dívidas. E o mais inesperado estava toda no meu nome. Don Hilario tinha feito isso anos antes em silêncio, como quem quer pedir perdão sem admitir culpa. Su esposo quiso asegurarse de que usted estuviera protegida, murmuró la licenciada ajustando los lentes. Incluso agregó una cláusula para evitar que su hijo le arrebatara la propiedad. Mauricio. Ele sempre chegava pedindo dinheiro. Sempre. E então veio o golpe final. A poupança, o seguro de vida e o fundo de aposentadoria somam 127 mil. Todo suyo. Eu fiquei muda. Uma casa. Um patrimônio. E minha aposentadoria de 3.140 pesos, que agora cairia direto na minha conta. Pela primeira vez na vida, o dinheiro era meu. A liberdade era minha. Saí daquele escritório com as pernas frouxas. Não era alegria. Era um tipo de ar fresco, assustado, mas livre. Mas liberdade é frágil. E sempre existe alguém esperando a hora certa para arrancá-la de você. Quando regressei a casa aquela tarde, quedé um momento plantada em la sala, observando os muebles viejos, que já não tinham cor, as cortinas desbotadas que deixavam passar um fio de luz cansado, e a televisão antiga dessas de tubo, que ainda fazem um leve zumbido quando ligam. Por um instante imaginei mudar tudo, reformar, abrir espaço, pintar as paredes. Pensei até em viajar, arejar a cabeça. E por fim lembrei do sofá azul petróleo que tinha visto na loja do centro. Macio elegante, custando 2.800. Me vi sentada nele como se fosse um pequeno presente tardio da vida. Sorri baixinho. Mas aquele sorriso evaporou rápido. 2 dias depois, num sábado de manhã, a campainha tocou. O som ecoou pela casa vazia como um aviso. Quando abri a porta, lá estava ele, Maurício. Meu único filho. 2 malas enormes, uma mochila jogada no ombro e aquele sorriso torto que sempre surgia quando ele precisava de algo. Oi, mãe, murmurou entrando sem esperar que eu dissesse entre. Vim ficar uns dias com a senhora. A gente precisa conversar. E assim, com 2 malas, um sorriso falso e um cheiro forte de desordem emocional, o inferno atravessou minha porta. Porque Maurício nunca voltava sem motivo. Nunca. E se voltou justo agora, era porque algo ele queria. E o que faria quando descobrisse que eu tinha dinheiro pela primeira vez na vida? Fiquem comigo, porque o pior ainda estava para começar.
Nos últimos 10 anos, Maurício tinha vindo me ver talvez 6 vezes. E sempre da mesma forma, rápido demais, olhando o relógio, falando sobre trabalho, como se fosse uma pessoa ocupadíssima. Morava em Goiânia, a uns 230 kilómetros daqui de Anápolis. Pero la distancia entre nosotros era mucho mayor que cualquier carretera. Era um oceano frio feito de silêncios, desculpas e promessas que nunca se cumpriam. No velório do pai apareceu atrasado. A missa já tinha começado quando ele entrou pela porta lateral da igreja, com uma calça jeans amarrotada e a camisa mal passada. Parecia que tinha dormido no carro. Não chorou. Ficou no fundo de braços cruzados, olhando o celular de vez em quando. Quando terminou, veio até mim e me deu um daqueles abraços de lado desconfortáveis que duram menos de 2 segundos. Qualquer coisa, mãe, me liga. Vou ficar uns dias por aqui resolvendo umas coisas. Mas era mentira. No dia seguinte, já tinha ido embora dizendo que tinha uma entrevista de emprego importantíssima em Goiânia. Não ajudou com os papéis do inventário. Não ficou comigo nas primeiras noites quando a cama parecia enorme demais e o silêncio da casa me esmagava o peito. E agora, 2 semanas depois, estava ali com malas. Separei da Rebeca, disse, jogando as malas no sofá como se ainda morasse ali. A gente brigou feio. Ela me botou pra fora. Rebeca era essa terceira, esposa, namorada, companheira. Eu nunca soube. Ele nunca me apresentou nenhuma oficialmente. Conhecia todas apenas pelas fotos borradas do WhatsApp e pelas histórias dramáticas que ele contava quando precisava de dinheiro. E o emprego, perguntei ainda parada perto da porta sem saber direito como processar aquilo. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa de suco e bebeu direto no gargalo. Não deu certo. O cara prometeu pagar 3.000 shekels, mas na hora de assinar ofereceu só 1.800. Eu não sou trouxa, mãe. Mandei ele enfiar o emprego naquele lugar. Meu estômago apertou. Não era a minha primeira vez que escutava uma mesma desculpa. Nem seria a última. Para Maurício, todo emprego era ruim. Todo chefe era injusto. Todo salário era humilhante. Todo horário era impossível. Eu queria perguntar, e nos últimos 5 meses o que você fez? Por que não me ligou antes, mas não perguntei? Eu já sabia ser a resposta. Maurício só lembrava que tinha mãe quando estava quebrado. Fica à vontade, filho. Forcei um sorriso. Seu quarto continua lá, igualzinho. O quarto dele ficava no fundo pequeno com uma cama de solteiro e um guarda-roupa que rangia sempre que se abria a porta. As paredes ainda tinham pôsteres de bandas de rock da adolescência dele. Eu nunca toquei em nada. Talvez no fundo eu tivesse guardado uma esperança boba de que um dia ele voltasse para casa. Para mim. Mas o homem que entrou naquele quarto não era o menino que tinha saído. Era um homem de 38 anos com começo de barriga, cabelo ralo e olheiras profundas. Jogou as malas no chão e se jogou na cama sem tirar os sapatos. Preciso de um tempo para me reorganizar, mãe. Só uns dias. Uns dias viraram uma semana. Depois 2. E eu, como sempre, deixei. No começo até foi bom ter companhia. A casa estava silenciosa demais sem Dona Hilário. Às vezes acordava de madrugada e estendia a mão para o outro lado da cama, esquecendo que ele não estava mais lá. O vazio tinha peso. Peso de pedra. Ter Maurício por perto mesmo, trancado no quarto mesmo, vendo televisão até tarde, mesmo deixando o cheiro de comida requentada na madrugada, me dava uma sensação estranha de menos solidão. Ele passava horas vendo vídeos no celular no volume máximo. Eu cozinhava para ele, lavava as roupas, recolhia a bagunça. E quando reclamava do sal, ou deixava o prato sujo, ou comia sem dizer obrigado, eu respirava fundo e me dizia: ele está num momento difícil. É meu filho. Tenho que aguentar. Mas aí começaram os pedidos.
Mãe, me empresta 850. Preciso comprar roupa social para uma entrevista. Eu dei. Mãe, meu celular quebrou. Sem um novo não consigo procurar emprego. Uns 1.200 resolvem. Eu dei. Mãe, a moto deu problema. Mecânico disse que fica a 620 para arrumar. Eu dei. Eu sempre dava. Y él siempre pedía. Y cada vez que yo colocaba el dinero en su mano, él repetía la misma cantilena: «Te lo voy a devolver, mamá. En cuanto consiga un trabajo fijo, te pago todo». Pero ese trabajo nunca aparecía. Y el dinero jamás regresaba. La licenciada Beatriz había transferido los 127.000 pesos para mi cuenta de ahorro. Yo imprimí el comprobante y lo guardé dentro de una carpeta azul escondida entre las cobijas del guardarropa, junto con las joyas antiguas de mi madre y mis papeles más importantes. Todas las noches antes de dormir abría esa pasta. Miraba los números brillar en el papel 127.000. Era una aseguranza que nunca había conocido. Una puerta entreabierta hacia una velhice digna. Una confirmación silenciosa de que eu tiña valor propio. Pero a cada pedido de Mauricio ese número íbase desmoronando 126.100, 194.900, 194.330, y él pedía máis sen nem pestanejar. Uma noite eu estava lavando a louça com o vapor quente subindo da pia, quando Maurício entrou na cozinha e se sentou arrastando a cadeira, os olhos grudados no celular. Ficou ali respirando pesado, enchendo o ambiente com aquela presença rude. Depois de uns 5 minutos sem sequer levantar o olhar, soltou: «Mãe, a gente precisa conversar sobre suas finanças». Minhas mãos pararam sob a água morna. Minhas finanças, repeti devagar, sentindo o frio subir pelas costas. A senhora deve estar com o quê na poupança agora? Uns 100.000. Meu coração deu um salto seco. Como ele sabia, como ele ousava, Maurício? Isso não é da sua conta. Ele soltou uma risadinha curta, quase um escárnio. Como não, mãe? Eu sou seu filho. Seu único filho. Se a senhora morrer amanhã, esse dinheiro vai para onde? Para a igreja, para algum estranho. Virei-me devagar, secando as mãos num pano de prato, já gasto pelas noites de ansiedade. Eu não vou morrer amanhã, mas vai morrer um dia, mãe. A senhora já tem 67 anos. Vive sozinha nessa casa. Qualquer coisa pode acontecer. Não havia cuidado na voz dele. Não havia preocupação. Aquela frase veio afiada, calculada, como se ele estivesse avaliando o tempo de validade da própria mãe. Um calafrio me atravessou. Eu estou bem, Maurício. Não preciso de ninguém cuidando de mim. Ele deu de ombros indiferente. Voltou a mexer no celular. Só tô dizendo que seria bom organizar essas coisas, pro seu próprio bem. E saiu deixando para trás o barulho do ventilador no teto, o cheiro de detergente e minhas mãos tremendo. Foi a primeira vez que senti medo do meu próprio filho. Naquela noite deitada na cama, o silêncio parecia maior que a casa inteira. Olhei para o teto escuro e pensei em Dona Hilário. Pensei na cláusula do testamento. Ele sabia. Ele sempre soube. Talvez tivesse enxergado em Maurício algo que eu, por amor ou por cegueira, nunca quis ver. Abracei o travesseiro antigo que ainda guardava um sopro distante do perfume dele e chorei baixinho para que Maurício não ouvisse. Porque naquela noite entendi que minha liberdade tinha prazo e o relógio já estava correndo. Mas o que exatamente Maurício estava tramando? Até onde seria capaz de ir? E por que toda vez que eu olhava para ele, via um estranho sentado no lugar onde antes estava meu filho? Fiquem comigo. O abismo estava apenas começando. As primeiras semanas com Maurício em casa foram como conviver com um fantasma barulhento.
Ele estava presente, mas não preenchia nada. Acordava tarde quase sempre depois das 11. Aparecia na cozinha de bermuda sem camisa, a barriga saltando, os olhos ainda inchados de sono. Abriu a geladeira e ficava ali parado com a luz branca iluminando o rosto dele, esperando como se o alimento fosse saltar até suas mãos. Pegava o que queria, o iogurte da semana, o queijo reservado, o último pedaço de bolo, e comia ali mesmo de pé, sem prato, sem guardanapo. Nunca perguntava, nunca agradecia. E eu, parada na pia, lavando pela terceira vez, a mesma xícara limpa, fingia que não via. Porque cada olhada despertava uma raiva silenciosa que subia queimando a garganta. Raiva proibida. Porque mãe supostamente não sente raiva do filho. Mas a paciência tem fundações. E as minhas estavam desmoronando. Maurício passava os dias afundado no mundo virtual, vídeos, jogos, memes. Conversas vazias. Quando eu perguntava sobre as entrevistas, vinha sempre a mesma resposta. Mandei uns currículos, mãe. Tô esperando o retorno. Mas o retorno nunca era o suficiente. Me chamaram num depósito de material de construção. 16 horas por dia. Isso é piada? Tenho ensino médio completo, experiência em vendas. Não vou me rebaixar. Mordi a língua. As palavras queriam sair. Rebaixar. Você está desempregado há meses, vivendo às minhas custas, comendo a comida que compro com minha aposentadoria. Onde está o rebaixamento nisso? Mas não disse nada. Voltei ao fogão mexendo o feijão que fervia devagar, soltando vapor. Ainda tinha esperança. Esperança de que ele acordasse um dia e lembrasse que era adulto. Mas esperança é perigosa. Ela faz a gente aguentar o insuportável. A primeira agressão emocional veio numa sexta-feira à noite. Eu tinha preparado arroz, feijão, bife acebolado e salada. Nada chique, mas feito com cuidado. Pus a mesa, chamei Maurício. Ele chegou olhando o celular, sentou-se sem erguer os olhos. Pegou o garfo, mordeu a carne. Franziu a testa. Mãe, esse bife tá duro. Meu garfo parou no ar. Duro? É. Tá borrachudo. A senhora fritou demais. Baixei os olhos para meu prato. A carne estava no ponto. Matia! Perfeita! Maurício, a carne está boa. Ele deu de ombros, largou o pedaço mordido no prato como se fosse lixo. Pra senhora pode estar. Eu não vou comer isso, não. Levantou, foi para a sala, ligou a TV. O volume subiu imediatamente. Pediu comida por aplicativo. Fiquei ali sentada olhando a mesa posta e a cadeira vazia. Não chorei pela carne. Chorei pelo desrespeito. Comi sozinha. Cada garfada pesava como pedra. Os dias seguintes foram uma coleção de pequenas humilhações. Mãe, o Wi-Fi tá uma porcaria. Essa casa parece um forno, liga o ar. Compra um café melhor. Esse é fraco. Quando eu explicava que era o que podia pagar, ele bufava como se eu fosse uma criança ignorante. E pouco a pouco, Maurício foi tomando a casa. Não para cuidar, mas para dominar. Mudou o canal da televisão enquanto eu assistia minha novela. Mauricio foi ocupando cada rincón de la casa como quien marca territorio. Pôs o computador dele sobre a mesa da cozinha, empurrou meus paninhos rendados. Para o canto, espalhou papéis, cabos, embalagens de comida. Eu, que sempre comia ali, passei a fazer minhas refeições no sofá, equilibrando o prato no colo, enquanto o ventilador chacoalhava o ar quente da tarde. Deixava roupas sujas pelo banheiro. Usava minha toalha ainda úmida. Bebia meu suco direto da jarra, fazendo aquele som desagradável na boca. E quando eu reclamava com cuidado, escolhendo cada palavra para não parecer implicante, ele soltava sempre a mesma frase. Mãe, relaxa. A casa é minha também. Mas não era. A casa era minha. E ele sabia.
Uma tarde, enquanto eu varria a varanda com o sol descendo atrás das telhas e levantando um cheiro de poeira quente. Dona Remédios! Minha vizinha se apareceu na cerca com os olhos brilhando daquele tipo de curiosidade que nunca traz boa notícia. Ramona, o Maurício voltou a morar contigo? Forcei um sorriso. É temporário. Ele está se reorganizando. Ela fez um estalinho com a língua e balançou a cabeça com aquele ar de quem já viu o mundo inteiro e sabe como ele funciona. Ai, hija, hombre de casi 40 años no se reorganiza, no. Se acomoda. Y una vez que se acomoda, ya no sale. Sentí o rosto esquentar non por ela, pero por ele. Porque ela estava certa. E porque eu sabia que o bairro inteiro pensaria a mesma coisa. A velha boba que deixou o filho vagabundo voltar para casa. Ele é meu filho, Dona Remédios. Não vou jogar ele na rua. Ela me deu um sorriso fino afiado como lâmina. Madre nunca echa al hijo. Pero hijo sí echa a madre. Isso se passa. E voltou para dentro, me deixando ali com a vassoura parada e o coração apertado, como se tivesse sido torcido por uma mão invisível. Naquela noite, depois de lavar a louça do jantar. Jantar que Maurício não ajudou a fazer, nem a limpar. Fechei a porta do meu quarto e abri a pasta azul. O extrato da poupança brilhou sob a luz amarelada do abajur 1987. Em menos de um mês, quase 8.000 pesos tinham ido embora. Sapatos para entrevista, gasolina, conserto de computador, remédio para dor nas costas. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia uma urgência. E eu sempre dava. Porque eu tinha medo. Medo de ele ir embora e nunca mais voltar. Medo da solidão verdadeira, aquela que chega como doença silenciosa. Medo de morrer sozinha naquela casa e ser encontrada apenas quando algum vizinho sentisse o cheiro. Eu estava comprando a presença dele com meu próprio dinheiro. E ele aceitava sem piscar. Fechei a pasta, abracei meu travesseiro e chorei até o sono me levar. Mas o pior ainda estava na esquina dos dias. Uma semana depois, numa tarde abafada de sábado, Maurício entrou no meu quarto sem bater, empurrando a porta como se fosse dele. Tinha a expressão dura, carregada de intenção. Arrastou a cadeira da penteadeira, sentou com as pernas abertas, mãos nos joelhos, respirando fundo. Mãe, a gente precisa ter uma conversa séria. Meu estômago gelou. Sobre o quê? Ele soltou o ar devagar, como quem vai anunciar uma sentença. Sobre o seu dinheiro, sobre essa casa, sobre o seu futuro. A senhora não pode continuar vivendo assim, desorganizada, sem planejamento. Eu tô aqui agora. Deixa eu cuidar de tudo. E ali, naquele minuto exato, senti o chão abrir. Um abismo silencioso preparado há muito tempo finalmente se mostrando. Era como se o filho que eu conhecia tivesse sido substituído por um estranho. Um estranho perigoso. O ar do quarto ficou pesado, o ventilador girava lento, quase preguiçoso, como se até ele quisesse evitar escutar. Há um momento na vida em que você percebe que perdeu o controle. Não é um estalo. Não é uma explosão. É areia escorrendo pelos dedos devagar, sem fazer barulho. Eu estava nesse momento e ainda não tinha percebido. Maurício se inclinou para trás, respirando com autoridade, como quem assume um papel que não lhe pertence. A cadeira rangia sob o peso do que ele estava prestes a dizer. A senhora já tem 67 anos, mãe. Disse devagar, medindo cada palavra como quem prepara um golpe. A cabeça já não é mais a mesma. É normal. Acontece com todo mundo. Uma dor fina atravessou meu peito. Minha cabeça está ótima, Maurício. Ele sorriu por cima da minha resposta, um sorriso condescendente, quase médico. Eu sei que a senhora acha
Mas já reparou que anda esquecendo as coisas. Outro dia deixou o gás aceso. Semana passada esqueceu as chaves na porta. E ademais, idoso é alvo fácil de golpista, mãe. Qualquer um pode te enganar. Abri a boca para responder, mas ele levantou a mão levemente, anulando minha fala. Eu tô aqui agora. Sou seu filho. Seu sangue. Deixe eu te ajudar. Vamos organizar tudo, suas finanças, seus gastos, suas contas. Assim a senhora fica tranquila. E eu também. As palavras pareciam doces, quase cuidadosas. Mas havia algo por baixo, algo gelado metálico. Algo que me deu enjoo. Organizar como perguntei, sentindo minha voz fraquejar. Maurício inclinou o corpo para frente, os cotovelos nos joelhos, os olhos fixados em mim. Primeiro juntamos tudo numa conta só. Sua poupança, sua aposentadoria, tudo. Aí eu assumo a gestão. Pago contas, faço compras, cuido da casa. A senhora não precisa se preocupar com nada. Meu coração começou a bater forte, como um tambor dentro de uma caverna. Mas eu já cuido de tudo sozinha, Maurício. Sempre cuidei. Ele deu um sorriso quase triste, mas falso, muito falso. Eu sei, mãe. Mas é cansativo, não é? A senhora merece descansar. Aproveitar essa idade. Deixa isso comigo. Descansar. A palavra caiu no quarto como um peso. Não parecia um convite. Parecia uma sentença. Aprovechar a idade. Assim ele disse. Como se eu fosse uma velha senil tropeçando nas próprias ideias, incapaz de amarrar o sapato ou lembrar o próprio nome. Ele não esperou minha resposta. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol aquecer o quintal, ele começou a bater na porta do meu quarto com força. Mãe, vamos ao banco. Já marquei horário. Acordei assustada ainda de camisola com o ventilador soprando aquele ar quente de madrugada. Olhei para o relógio no criado mudo 7h15. Agora. O gerente só tem esse horário. Anda, se arruma. Eu podia ter dito não. Podia ter deixado a porta trancada e me virado para o outro lado da cama. Mas eu não disse. Porque mãe confia. Mãe acredita. Mãe obedece mesmo quando não deveria. Que idiota eu fui. No banco, Maurício me conduziu pelos corredores como se eu fosse uma criança perdida no supermercado. Segurava meu braço com força, apressado, como quem não quer dar chance para a vítima pensar. O gerente, um rapaz jovem, terno azul marinho, gravata listrada, sorriu daquele jeito profissional treinado. Bom dia, Dona Ramona. Seu filho me explicou a situação. A senhora quer fazer uma procuração para que ele gerencie sua conta. É isso. Abri a boca. Fechei. Olhei para Maurício. Ele colocou a mão no meu ombro firme demais. É só para facilitar, mãe. Assim eu resolvo tudo e a senhora não precisa vir aqui. O gerente continuou mecânico. Com a procuração, ele poderá fazer transferências, pagamentos, saques. Tudo em seu nome. É muito comum em famílias, principalmente quando há idosos. Idosos! A palavra me atingiu como um soco. Eu tinha 67, não 97. Ainda dirigia, cozinhava, limpava, lembrava de tudo. Mas ali, diante daqueles dois homens, virei uma incapaz. Eu preciso pensar. Maurício apertou meu ombro tão forte que quase senti os ossos rangerem. Mãe, a gente já tá aqui. Vamos resolver logo. Assina. O gerente empurrou a caneta. E eu, como uma idiota, assinei. Saímos do banco e Maurício quase pulava de felicidade. Entrou numa padaria, comprou pão de queijo e café oferecendo como se tivesse vencido na loteria. Agora sim, mãe. Tá tudo organizado. Pode ficar tranquila. Mas eu não estava tranquila. Havia um nó enorme no meu peito quente e teimoso. Minhas mãos suavam apesar do calor de agosto. Tudo parecia errado, embora eu ainda não conseguisse nomear.
Quando chegamos em casa, ele foi direto para o computador. Eu fiquei na cozinha olhando pela janela enquanto Dona Remédios estendia roupas no varal, repetindo movimentos que eu mesma tinha feito horas antes. 2 dias depois, enquanto eu descascava batatas para o almoço, ele entrou na cozinha com os braços cruzados. Encostou na geladeira e soltou: "Mãe, conversei com o banco. A partir do mês que vem, sua aposentadoria vai cair direto na minha conta. Assim fica mais fácil de administrar." A faca escapou da minha mão e caiu no chão com um estalo seco. "O quê? É melhor assim. Eu pago as contas, faço as compras, organizo tudo. A senhora não precisa de nada. Só de um cantinho para descansar. Descansar. De novo essa palavra. Mas agora tinha veneno. Soava como descarte. Como fim. Maurício, esse dinheiro é meu." Ele suspirou com impaciência, como quem fala com uma criança tonta. "Eu sei que é seu mãe, mas agora eu cuido dele. É pro seu bem. Pro meu bem." Senti o mundo inclinar. Quis gritar. Quis correr para o banco e desfazer tudo. Quis arrancar aqueles papéis da mão dele. Mas não fiz nada. Fiquei ali segurando a beira da pia, enquanto o calor da cozinha se transformava num peso insuportável, sufocante. Eu tinha entregado minha liberdade nas mãos do meu próprio filho. E ele estava fechando a porta atrás de mim. A partir daquele dia, tudo mudou. Maurício assumiu o controle de tudo como se eu fosse um objeto que precisava ser administrado. Ia ao supermercado e comprava apenas o que ele considerava necessário. Sempre as marcas mais baratas, sempre porções menores. Quando eu pedia algo específico, ele revirava os olhos. "Mãe, a senhora não precisa disso. Tem que economizar. Economizar. Com o meu dinheiro." Trocou a senha do Wi-Fi e não me deu. "A senhora gasta muita internet." Começou a controlar até a luz que eu acendia. "A conta vem cara, mãe. Tem que tomar cuidado." Eu me senti uma visita indesejada na minha própria casa. No fim do mês, ele me chamou na sala e colocou 4 notas de R$ 100 na minha mão. "Aqui, mãe. Sua mesada." Olhei para o dinheiro como se fosse uma pequena humilhação dobrada 4 vezes. "Mesada é R$ 400 para os seus gastos pessoais. Qualquer coisa a mais me avisa." 400. Minha aposentadoria era 3.140. Minha poupança tinha mais de 100 mil. E eu recebia 400 pesos de esmola. "Maurício, eu preciso de mais que isso." Ele franziu a testa. "Pra quê, mãe? A senhora nem sai de casa. Eu pago tudo. Isso aqui é suficiente." Peguei as notas com as mãos tremendo. Subi para o quarto. Tranquei a porta. E chorei. Chorei de humilhação. Chorei de raiva. Chorei de medo. Eu tinha virado prisioneira da minha própria vida. Deitada na cama, pensei em Dona Hilário. Pensei no controle dele nas regras na mesada. Foram 42 anos esperando liberdade. Quando finalmente tive... Entreguei para outro homem. A diferença é que Dona Hilário no fundo me amava. Maurício só me usava. E o pior, eu tinha deixado. Como deixei isso acontecer? Como não vi o que estava diante de mim e até onde ele iria? Aquilo era o limite ou apenas o começo. O abismo estava ficando mais fundo. Muito mais fundo. Há uma diferença enorme entre viver e sobreviver. Viver é acordar com propósito, com escolhas com voz. Sobreviver é ser um objeto respirando dentro da própria casa. Foi isso que eu me tornei. As semanas seguintes foram um borrão de pequenas agressões. Tão pequenas que poderiam ser ignoradas sozinhas. Mas juntas formaram uma prisão sem portas, sem grades, mas que apertava como corda no pescoço. Maurício controlava tudo. A comida era a mais barata arroz, tipo 2 feijão cheio de pedrinhas, que eu catava uma a uma com a coluna doendo.
carne só a mais dura. Mãe, a senhora não precisa de filé mignon. Nem mastiga direito. Eu tinha todos os dentes. Mas ele falava como se eu fosse uma velha desdentada. Um dia pedi que ele comprasse um vidro de azeitonas. Siempre amé las aceitunas. Durante 42 anos, Don Hilário nunca assomou uma sequer pela porta, as detestava. E por isso eu nunca comprei. Mas agora ele não estava mais. Agora, teoricamente, eu podia. Ou, ao menos, acreditava que podia. Quando pedi, "Puedes traer um frasco de aceitunas?" Maurício soltou uma risadinha cruel, debochada, como se eu tivesse pedido caviar. "Mãe, isso é supérfluo. A gente não tem dinheiro para frescura." Eu senti algo ferver. "No tenemos dinheiro? Maurício, tenho mais de 100 mil pesos em la cuenta." Ele me lançou aquele olhar irritado, impaciente, o mesmo olhar que adulto dá à criança teimosa. Tinha, mãe. Tinha. Agora esse dinheiro está sendo usado de forma inteligente. Pro nosso futuro. Nosso futuro. Como se o futuro dele dependesse do meu suor. Não comprei as azeitonas. E nunca mais pedi nada. As amigas começaram a desaparecer da minha vida. Violeta, minha panamiga de 30 anos, me ligava toda semana querendo tomar um café, dar uma volta, conversar. E toda vez que eu dizia sim, Maurício aparecia com uma desculpa pronta. "Mãe, a senhora não pode sair agora. Tá muito sol. Sua pressão pode subir. A senhora tá cansada. Melhor descansar." Até que um dia ele atendeu o telefone no meu lugar. Com aquela voz mansa, falsa, perfumada de preocupação. "Violeta, minha mãe não tá bem. Anda muito cansada. Melhor no la molestes por ahora. Eu aviso quando ele a melhore." Desligou. Eu estava sentada a 3 metros dele. Perfeitamente lúcida. Perfeitamente saudável. Mas ele tinha decidido que eu estava doente. E Violeta acreditou porque filho não mente sobre a saúde da mãe certo. Depois disso, ela parou de ligar. E o silêncio da casa ficou ainda mais pesado. Quando alguém batia na porta, fosse Dona Remédios, o carteiro ou qualquer vizinho Maurício, sempre chegava primeiro. Abriu a porta só uma fresta. Escondia metade do rosto. Falava rápido. "Minha mãe tá descansando. Não pode receber agora. Descansando. Como se eu fosse inválida. Como se eu tivesse desaprendido a viver." Eu observava tudo pela janela do quarto, o corpo dele bloqueando a entrada, a postura de guardião de cela. E uma raiva lenta, abafada, crescia dentro de mim. Mas eu não reagia. Porque algo dentro de mim já tinha se quebrado e eu não sabia onde procurar as peças. O controle dele não parou no dinheiro nem nas visitas. Avançou sobre minha pele, minha roupa, meu corpo. Um dia vesti um vestido floral que tinha guardado há anos. Era leve e bonito, me abraçava bem. Ao me olhar no espelho, algo reacendeu em mim uma fagulha de feminilidade esquecida. Desci para tomar café. Maurício me olhou de cima a baixo. A risada foi curta, seca, afiada. "Vai sair, mãe?" "Não. Só quis usar." Ele balançou a cabeça, voltando ao celular. "Mãe, tá parecendo árvore de Natal." Vestido florido nessa idade. "A senhora devia usar roupa mais discreta. Algo apropriado." A vergonha queimou meu rosto. Subi para o quarto sem responder. Tirei o vestido devagar, como se ele fosse culpado. Coloquei uma blusa velha sem graça. Olhei no espelho e não reconheci a mulher ali. Apagada. Cinza. Invisível. E era assim que ele queria que eu fosse. Mas o pior, o golpe que trincou meu coração, veio numa tarde abafada. Maurício tinha saído resolver umas coisas e deixou o computador aberto na mesa da sala. Eu estava passando pano no chão quando vi a tela acesa. Normalmente eu jamais mexeria.
Minha geração respeita a privacidade. Mas algo me puxou. Ainda hoje não sei se foi instinto, medo ou desespero. Aproximei-me. Era uma conversa no WhatsApp Web, com um vendedor de materiais de construção. Confirmo el pedido. Piso laminado. Tinta acrílica premium. Kit de torneiras importadas. Total 12.400 pesos. Entrega Calle de las Flores. 428. Apto 301. Meu estômago virou pedra. Calle de las Flores, 48. Eu conhecia aquele endereço. Um prédio novo caro na parte mais nobre da cidade. Maurício já havia comentado por cima que pensava em investir em um apartamento ali. Investir. Com o meu dinheiro. Abri o histórico do navegador. Minhas mãos tremiam tanto que o mouse parecia querer fugir. Havia mais 7 orçamentos de móveis planejados. Que nota fiscal de uma geladeira. Frost Free de quase 9.000. Ex-comprovante de transferência de 18.000 para uma loja de eletrodomésticos. Mais 23.600 enviados a uma construtora. Fui somando mentalmente. A respiração ficando curta. Os olhos ardendo. Mais de 50.000 pesos. 50.000 do meu dinheiro. Do dinheiro que Dona Hilário deixou para mim. Do dinheiro da minha velhice. Do dinheiro da minha vida. E tudo estava sendo usado para mobiliar um apartamento que ele nem teve coragem de me contar que comprou. Senti as pernas cederem. Sentei no sofá. O mundo girava. Ele não estava organizando minhas finanças. Ele estava me roubando. E o pior, eu mesma tinha lhe dado as chaves para isso. Eu assinei. Eu entreguei tudo. Eu fiz dele o ladrão perfeito. Quando Maurício voltou para casa 2 horas depois, eu ainda estava sentada na mesma posição encolhida, vazia. Ele entrou sem notar nada. Jogou as chaves na mesa. Abriu a geladeira, mexendo nas panelas. "Mãe, tem comida?" Eu não respondi. A minha voz, tinha sumido dentro de mim. Mauricio pegó un tupper con arroz frío, lo metió al microondas y devoró tudo ali mesmo de pé, como celular a poucos centímetros da cara. Quando terminou, deixou o prato sujo na pia, como quem larga um osso vazio. Bateu a porta do quarto atrás de si. E eu continuei sentada no sofá imóvel, olhando para o nada. Para um nada que já tinha a forma do meu desespero. Naquela noite, deitada na cama com o ventilador girando lento e a lua entrando pelas frestas da cortina, pensei em desistir. Pensei em deixar ele levar tudo. Pensei em fechar os olhos e sobreviver, só sobreviver, até o corpo cansar de mim. Porque o que eu ia fazer? Enfrentá-lo. Um homem de 38 anos mais forte, mais rápido, mais frio que eu. Ir à polícia e dizer o quê? Assinei uma procuração e agora me arrependo. Iam rir. Iam me chamar de velha confusa. Eu estava presa, sem saída. Ou era isso que eu acreditava. Mas há um ponto em que o fundo do poço vira um trampolim. Ou você afunda de vez, ou empurra o chão e sobe. E o meu momento estava chegando. Continue comigo, a virada estava mais perto do que eu imaginava. Você já sentiu que está desaparecendo devagarinho? Não de uma vez não, como quem apaga a luz, mas por partes. Primeiro vai a voz, depois o gosto das coisas, depois a vontade de levantar da cama. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece aquela mulher, com o rosto cansado, as sombras profundas sob os olhos. Eu estava sumindo. E ninguém percebia. Ou pior, ninguém se importava. Fazia quase 2 meses que Maurício tinha tomado minha vida nas mãos dele. 2 meses vivendo de 400 pesos de mesada, comendo comida de segunda, vestindo roupas velhas, trancada numa casa que já não parecia minha. Eu tinha emagrecido 7 quilos. Minhas roupas caíam no corpo como se eu tivesse esvaziado por dentro.
Meus quadris eram ossos visíveis. Minhas olheiras pareciam hematomas. E eu já não dormia. Passava as noites encarando o teto, perguntando como deixei chegar ali, imaginando quanto dinheiro ele já tinha torrado, tentando encontrar um fio de coragem que nunca vinha. Quando pensava em enfrentá-lo, meu corpo paralisava. Era como se alguém tivesse trocado minha coluna por um pedaço de gelatina fria. Eu apenas existia. Até aquela quarta-feira. Maurício saiu resolver umas coisas. Quando ele dizia isso, significava gastar mais dinheiro meu no apartamento secreto. Deixou uma lista curta e uma nota de 20 pesos. Compra detergente e esponja. Se sobrar, pega um pão. 20 pesos. Para tudo isso. Peguei o dinheiro em silêncio. Esperei a porta fechar. Vesti uma blusa velha, peguei minha bolsinha e saí. Caminhei 13 quadras sob o sol de setembro. O corpo suado, as pernas pesadas, mas com um alívio que há muito eu não sentia. Estava fora daquela casa. Entrei no supermercado. Peguei sabão em pó genérico, R$ 8,90. Uma esponja barata, R$ 2,50. Sobrou quase nada, dava para meio quilo de pão. Fui até a padaria. Quando pedi o pão, ouvi um chamado às minhas costas. Ramona, congelei. Virei devagar. Era Violeta, minha amiga desde os tempos de magistério. 3 anos mais nova, com cabelo loiro bem cuidado, calça jeans impecável, blusa elegante. Seu carrinho estava cheio de frutas frescas, iogurte de marca boa, queijo, vinho. E eu segurava detergente e esponja. Vi o choque no rosto dela, nítido, impossível de esconder. Meu Deus, Ramona! Você emagreceu! Forcei um sorriso. Tô de dieta. Mentira! Eu era com fome. Fome de vida. Ela franziu o senho, deu um passo para mais perto. Dieta nada. Você tá um palito. E essa roupa, você nunca andou assim. O que está acontecendo? Os olhos arderam. Engoli o choro. Não podia desmoronar no meio das gôndolas. Tá tudo bem, Violeta. É só uma fase. Ela não acreditou. Segurou meu braço com firmeza, do jeito que amiga de verdade segura. A gente vai conversar agora. Pagou as compras dela. Pagou meu pão. Porque eu não tinha dinheiro para pagar um pão inteiro. Me arrastou para a lanchonete do outro lado da rua. Pediu 2 cafés com leite e um pedaço de bolo de cenoura. Empurrou o prato para mim. Come. Não tô com fome. Ramona, come antes que eu enfie esse bolo na sua boca à força. Peguei o garfo. A primeira garfada quase me fez chorar. O bolo estava quente, macio, doce, um carinho que eu não recebia fazia meses. Violeta me olhava com os braços cruzados, a expressão dura. Agora fala. E não vem com essa história de dieta. Eu tentei fugir, inventar, mascarar. Mas o olhar dela atravessava a gente. E então eu desabei. Contei tudo: a procuração, o controle completo do dinheiro, a mesada miserável, o isolamento, as amigas afastadas, o apartamento escondido, os 50 mil gastos, sem eu saber. Quando terminei, estava soluçando, enxugando o rosto com um guardanapo que virou papel molhado. Violeta ficou em silêncio alguns segundos. Depois disse: Você criou um parasita, Ramona. Não, é meu filho, um parasita. Seus olhos fixaram nos meus. E sabe o pior? O que você está permitindo? A frase me atingiu como pedra. Eu não tô permitindo, Violeta. Eu só não sei o que fazer. Ela se inclinou para a frente. A voz saiu baixa, firme e cortante. Sabe sim, você só tem medo. Medo de ficar sozinha. Medo de ele te abandonar. Então você aceita tudo. Engole tudo.
para não perder ele. As lágrimas voltaram mais quentes. Porque era verdade. Porque eu morria de medo de perder meu filho. Mas será que aquele homem ainda era meu filho, ou era só um estranho, usando meu laço de sangue para me destruir? Violeta segurou meu rosto com as 2 mãos, me obrigando a encará-la. Escuta bem, Ramona. Você não é obrigada a aceitar abuso só porque veio de alguém que você pariu. As palavras dela abriram algo dentro de mim. Uma rachadura, uma fresta de luz, uma possibilidade. Hijo que no respeta a su madre no merece una madre. Y tú tienes que reaccionar ya. Olhei para Violeta con a voz presa na garganta. ¿Cómo firmé los papeles, Violeta? Le di poder total. Ya no controlo nada. Ela respirou fundo como quen ve unha porta que eu aínda non enxergaba. Poder se revoca, Ramona. Vamos a un abogado hoy mismo. Un frío percorreu miña barriga medo. E esperanzas xuntas lutando dentro de min. E si Mauricio se entera? E si se enfurece? E si nada, Ramona? Tú te vas a morir en esa casa de tristeza, de hambre y de humillación. ¿Es eso que quieres? ¿Volverte un fantasma? Desaparecer hasta no quedar nada, no. Por Deus. No. Pela primeira vez en meses, algo acendeu dentro de min. Non era desespero. Era raiva. Pequena, aínda máis viva como unha brasa que se recusa a apagar. Teño un coñecido, continuou Violeta. El licenciado Héctor, un hombre decente. Queda en el centro. Le voy a llamar. E ligou alí diante de min. Marcou para dale a 1 hora. O escritorio do LIC. Héctor era simples, más organizado. Cheiraban a papel antigo e café acabado de coar. A luz da mañá atravesaba a veneciana criando listras douradas no chão de madeira. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos pendurados no pescoço. Apertou minha mão com firmeza. Violeta explicou tudo. Eu coloquei sobre a mesa minha pasta com os papéis cópia da procuração, extratos antigos. Anotações minhas feitas escondidas sobre os gastos de Maurício. O advogado leu cada folha devagar com atenção de relojoeiro. Depois tirou os óculos, me encarou e disse: Señora, usted es víctima de apropiación indebida y abuso financiero. Eso es delito. Meu coração deu um salto. Delito, sí. Él está usando su dinero en beneficio propio sin su autorización. Una procuración permite administrar, no saquear. Pero es mi hijo. Helen empiscou. Y hijo no tiene derecho a robar madre. Nadie lo tiene. Pela primeira vez en moito tempo sentí alguén do meu lado. Sentí que eu non era louca, que eu non estaba exagerando, que aquilo tiña nome. Que hago ahora? O advogado recolleu os papéis. Primero revogamos la procuración. Segundo, abrimos una denuncia. Tercero, bloqueamos los accesos que él tiene. Y cuarto, usted recupera lo que es suyo. Violeta apertou miña mão e sorriu como aquele sorriso firme de que me empurra a gente para a vida. Va a salir bien. E eu acreditei. A raposa tiña acordado. E raposa non rouba, raposa morde de volta. Saí do escritorio con 3 coisas, un plano, un boletim de ocorrência em andamento e algo que eu julgava morto dentro de mim. Determinação. Violeta me levou de carro até em casa. O vento entrava pela janela frio trazendo cheiro de panaderia e lembranças antigas, a praça onde eu brincava, as ruas, onde cresci tudo igual. Menos eu. Tienes que moverte rápido pero con cabeza, decía Violeta. No puedes sospechar. Finge que todo está normal. Finge que sigues siendo la viejita boba que él cree que eres. Asentí olhando a cidade pasar as persoas vivendo súas vidas, enquanto a miña se remendaba en silencio.
Quando estacionou, ela segurou meu braço. Ramona, ¿estás segura? Si empiezas y te detienes, Maurício te aplasta. Olhei nos olhos dela, e minha voz finalmente saiu firme. Estou segura. Maurício estava no sofá quando entrei devorando uma lasanha congelada de marca boa só para ele. A TV alta. O prato no colo. Nem levantou a cabeça. ¿Tardaste? Mamá? Compraste lo que pedí, compré. Mentí sem tremer. Deixei a sacola vacía na cozinha. Ele rosnou qualquer coisa e voltou para o programa idiota que assistia. Subi as escadas devagar, cada degrau batendo como um tambor no meu peito. Fechei a porta do quarto. A respiração não vinha. O coração martelava nas têmporas. Sentei na cama e tirei da bolsa o papel que o li. Hector me dera um passo a passo claro, preciso, como um mapa para sair do labirinto. Li 3 vezes. Decorei. Depois rasguei em pedaços minúsculos, joguei no vaso e dei descarga. Ninguém podia saber. O primeiro passo era revogar a procuração. Mas eu precisava ir ao banco sem que Maurício percebesse. Na manhã seguinte, quinta-feira, ele saiu às 9. Vó ia resolver nos assuntos, disse. Assuntos queria dizer usar mais dinheiro meu onde eu não pisava. Esperei o portão bater. Esperei mais 5 minutos no caso de ele voltar por algo esquecido. Então me arrumei. Vesti minha melhor calça de tecido, uma blusa clara, sapatos fechados. Prendi o cabelo. Respirei fundo. E saí. Rumo ao lugar onde eu ia recuperar minha vida. Passei um batom discreto, arrumei o cabelo com as mãos e encarei o espelho. Pela primeira vez em muito tempo vi uma mulher, não uma sombra pedindo desculpa por existir. Peguei meus documentos e saí. O banco estava lotado com um ar-condicionado gelado demais e aquele cheiro de papel molhado e desinfetante. Esperei 40 minutos até chamarem minha senha. Quando entrei no escritório do gerente, o mesmo rapaz de terno azul marinho que semanas atrás testemunhara minha humilhação, ele sorriu profissionalmente. Doña Ramona, ¿en qué puedo ayudarla? Sentei e aceitei a bolsa no colo e respondi. Quiero revocar la procuração que le di a mi hijo. O sorriso dele desabou. ¿Estás segura? Estoy. Ele hesitou. Digitou algumas coisas no sistema, franciu o ceño. Doña Ramona, hubo movimentaciones importantes en su cuenta en estos últimos 2 meses. Transferencias, retiros, suman más de 54.000. 54.000 bolas. Eu já sabia, mas ouvir a quantia em voz alta foi como receber um tiro no peito. Justamente por isso quero revocar tudo. Ele trouxe um formulário, pediu para eu assinar 3 vezes e em seguida me enviou ao cartório ao lado para reconhecer firma. Quando terminei, ele disse: a partir de ahora su hijo ya no tiene acceso, pero aún puede intentar algo. Le recomiendo cambiar todas las contraseñas. Troquei tudo ali mesmo, senha do aplicativo, senha do cartão, senha de segurança. Ao sair do banco, minhas pernas tremiam, mas meu peito estava leve. Passo concluído. O segundo passo era salvar o que restava. Violeta me levou até uma agência de outro banco no lado oposto da cidade. O sol batia no para-brisa criando manchas douradas no painel. Abri uma conta nova só minha. Sem procuração. Sem acesso de terceiros. Transferi o que ainda existia da poupança. 38.000 questões, de 107.000. Haviam sobrado só 38.000. Maurício tinha devorado quase 90.000 em menos de 3 meses. Mas aqueles 38.000 eram meus. E ninguém tocaria neles outra vez. O terceiro passo era juntar provas. E isso exigia paciência. Durante vários dias, sempre que Maurício saía, eu virava a casa como uma detetive silenciosa.
No quarto dele encontrei uma pasta azul clara, orçamentos, notas fiscais, contratos, projetos do apartamento na Rua de las Flores. Fotografei tudo página por página. Descobri que ele dera uma entrada de 65 mil tirados da minha poupança pouco antes de eu revogar a procuração. O restante parcelado em 12 vezes de 2.890, que claro seria pago com a minha aposentadoria. O plano dele era simples. Manter-me viva, controlada, calada. Dar-me uma mesada ridícula. E usar meu dinheiro para construir o futuro dele, enquanto eu sobreviveria de migalhas. Até morrer. À noite, deitada na cama, eu olhava as fotos no celular. Uma raiva gelada subia pela minha espinha. Não era a raiva quente que faz a gente quebrar copos. Era uma raiva afiada, silenciosa, mortal. Eu percebi algo, Maurício me subestimava. Achava que eu era fraca, lenta, burra. Que eu nunca reagiria. E essa crença dele seria a minha arma. O quarto passo era o mais arriscado: registrar a denúncia. O leak. Héctor me acompanhou à delegacia. O ambiente tinha cheiro de café velho e ar parado. O ventilador fazia um barulho ritmado quase hipnótico. Entreguei tudo: extratos bancários, fotos comprovantes, mensagens. O delegado, um homem sério de quase 50, leu em silêncio, coçando o queixo. Depois levantou os olhos para mim. La señora tiene un caso sólido. Esto es apropiación indebida. ¿Desea que abra una investigación? ¿Cuánto tiempo toma? Depende, pero con estas pruebas no mucho. Asinei o boletín. Recebí o protocolo. E saí de lá como un nó na garganta. Agora non tiña máis volta. A guerra estaba aberta e eu pretendía vencer. Nos dias seguintes eu fingi normalidade. Cozinhava para Maurício. Lavava suas roupas. Aceitava da mesada patética. Abaixava a cabeça quando ele resmungava. Por dentro, eu contava os dias. Cada respiração era um planejamento. Violeta me ligava todos os dias. Aguentas, mas aguento. Só mais um pouco. E então, numa segunda-feira à noite, depois de 2 semanas de silêncio mortal, eu dei o golpe final. Esperei Maurício sair para ver uns amigos, o que significava gastar mais dinheiro meu. Assim que ouvi o portão fechar, fui para a cozinha. Abri a geladeira e esvaziei tudo. Cervejas, lasanhas congeladas, sucos, queijos, presunto. Tudo o que ele comprava só para ele foi para o lixo. Depois escrevi um bilhete curto de letra firme. A partir de hoy, quien no tiene ingresos no tiene comida. Bienvenido a la vida real, Mauricio. La inquilina del cuarto para morir. Coloquei o bilhete dentro da geladeira vazia. Fechei a porta devagar, chique, como um ponto final. Fui até a varanda, puxei a cadeira de balanço e me sentei. A noite estava abafada com cheiro de chuva prestes a cair. Os grilos cantavam. A brisa mexia nas folhas da goiabeira. Tudo estava quieto. Até que não estava mais. 20:07. O grito dele cortou a noite como uma faca cega. Os cachorros da rua toda começaram a latir. Vi a luz da varanda de Dona Remédios acender. Ouvi Dona Adriana abrir seu portão preocupado. E eu continuei balançando devagar. Para frente, para trás. E sorri. Pela primeira vez em 3 meses. Eu sorri de verdade. Os passos dele ecoaram pela casa, pesados, furiosos. A porta da tela foi aberta com tanta força que bateu na parede. Maurício apareceu diante de mim, vermelho, ofegante, os olhos arregalados como os de um animal acuado. Que hiciste? Não respondi. Só o encarei. Serena. Ele apontou para dentro da cozinha, a mão tremendo. La nevera está vacía. ¿Dónde está la comida? La tiré. Minha voz saiu baixa, firme. Ele avanzou um passo, o puño fechado. Te volviste loca.
Tiraste mi comida. Levantei da cadeira devagar como quen prepara unha lanza. Tu comida, curioso, porque hasta donde sé quien paga esa comida soy yo, con mi dinero, el mismo que tú me robaste. Ele recuou medio paso, como se tivese levado un tapa. No te robé nada. Estoy administrando, soltei unha risada seca. Administrando te gastaste casi 90.000 en 3 meses. Compraste un departamento, lo amueblaste entero mientras yo comía arroz con huevo y vivía con 400 de mesada de EMI, propio dinero. Eso no es administración. Eso es robo. A boca dele se abriu. Fechou. E o silencio caíu como unha sentenza. Mauricio tentaba costurar unha desculpa, inventar alguma saída, mas as palabras travaban na garganta dele como pedras. Yo iba a contarte lo del departamento. Iba. Dei un paso adiante. As luces amarelas da varanda deseñaban sombras duras no rosto dele. ¿Cuándo, Mauricio? Después de gastar todo. Después de dejarme sin nada. O cuando yo muriera y tú te quedaras con todo. Él engoliu seco. Unha gota de suor desceu pela témpora dele. Mamá, hice eso pensando en nuestro futuro. Podíamos alquilar el departamento y... ¿Nuestro futuro? Miña voz finalmente subiu firme, cortante. Mauricio, tú me encerraste en esta casa. Me alejaste de mis amigas, me diste una miseria de mesada, compraste comida de segunda, ropa vieja, me trataste como un estorbo, como una anciana inútil, esperando a morir. Y todavía tienes la cara de decir nuestro futuro. Ele tentou falar, mas levantei a mão. Eu é que falaba agora. Sabes lo que descubrí? Peguei a bolsa que estaba ao lado da cadeira, tirei unha pasta transparente. O plástico estalou no silencio pesado da noite. Descobri que gastaste 12.400 em piso laminado, 3.890 en una nevera más de 8, 200 en muebles hechos a medida, 17.500 en una moto nueva escondida, no estacionamento do predio. Quieres que siga a cor abandonou o rosto dele? Pouco a pouco o tom de cinza tomou conta da pele. ¿Cómo conseguiste eso de tu cuarto? Levantei o queixo. Mi casa, mi dinero. Abrí a pasta e deixei os papéis caíren no xón, espallados aos pés dele. E agora vas a devolver. Mauricio ollou para os papéis, depois para min. Vi o medo chegar real cru pela primeira vez. Devolver, mamá. Yo ya no tengo cómo. Me lo gasté. Entonces, vende el departamento. Ele pasou a mão no cabelo desesperado. No puedo. Está a mi nombre. Firmé un financiamiento. Problema tuyo. Ele ficou parado, os ollos arregalados, respirando rápido. No puedes hacerme esto. Estás loca. Crucei os brazos sentindo o vento quente da noite pasar pela varanda. No puedo, Mauricio. Ya lo hice. O silencio caíu como un golpe seco. Revogué la procuración. Cambié todas las contraseñas. Transferí lo que quedó del dinero a otra cuenta. E hice una denuncia por apropiación indebida. O rosto dele ficou inmóvel, petrificado. Ele me encarou como se estivese vendo outra pessoa, unha muller, que ele subestimou. E que agora o estaba destruindo. Denuncié. Pero soy tu hijo. Y yo soy tu madre. Miña voz saiu como un trovón contido. Y tú me trataste como basura. Me humillaste. Me aislaste. Me robaste. Me vaciaste por dentro. ¿Y vienes a pedirme lealtad? La lealtad se gana. Y tú la perdiste hace mucho. Ele comezou a chorar ou fingir choro. Ja no importaba. Mamá, por favor, arruiné todo.
Dame una oportunidad. Yo te devuelvo el dinero poco a poco. Basta. Minha voz veio baixa e por isso mesmo cortou como uma lâmina. Basta de mentiras. Basta de promessas vazias. Basta de que me uses. Peguei outro papel da bolsa, um documento oficial. Entreguei a ele. Tienes 48 horas para salir de mi casa. Si no te vas, la policía te saca. Ele leu o papel con as mãos tremendo. Me estás echando. Estoy. Pero no tengo a dónde ir. Tampoco es más mi problema. Mauricio caiu de joelhos literalmente ajoelhado no chão, as mãos unidas. Mamá, por favor, soy tu hijo. No puedes. Eu o encarei. Aquele homem de 38 anos chorando aos meus pés, tentándome manipular outra vez, con culpa, pena, chantaxe emocional. E eu senti nada. Nem odio, nem pena, nem amor. Apenas un vacío frío onde un día existiu un fillo. Tienes razón en una cosa. Miña voz saiu estável como pedra. Yo solo necesitaba un rincón para morir. Pero ¿sabes qué descubrí? Que no voy a morir tan pronto. Y cuando me toque será a mi manera en mi casa con mi dignidad. Y tú no estarás aquí para verlo. Virei as costas para ele. Entrei. Fechei a porta. Subí para o quarto. Tranquei de novo. E naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Sem medo, sem barulho na alma, sem sombras. De manhã desci para fazer meu café. Maurício estava no sofá destruído. Quando abriu a boca para falar, ergui a mão. Silencio. Fiz meu café, comi meu pão com manteiga. Sozinha. Em paz. Ele ficou ali parado como um erro que já não me pertencia. No dia seguinte, quando voltei do mercado, as malas dele estavam na sala. Ele tinha ido embora. Sem adeus. Sem desculpa. E sabe qual foi minha reação, alívio? Mas a história não acabava ali. Ainda faltava a última revelação. A peça final. O segredo que mudava tudo. 3 dias depois recebi uma ligação da LIC. Stella Poe, a advogada do inventário. Doña Ramona, necesito que venga a mi oficina. Hay un documento que debí entregarle antes, pero su marido dejó instrucciones específicas. Meu corazón apertou. ¿Qué tipo de documento? Una carta. Él pidió que solo fuera entregada si Mauricio intentaba perjudicarla. Y por lo que supe, eso ocurrió. ¿Cómo supo el LIC? Héctor me llamó. Somos colegas. Desliguei com as mãos tremendo. Violeta, que praticamente se mudara para minha casa, estava ao meu lado. Carta. Que carta? Não sei, pero vamos agora averiguar. No escritório a LIC. Stella nos recebeu séria, porém com um brilho diferente, nos olhos com paixão. Ou pena. Ela pegou um envelope antigo, amarelado, selado com cera vermelha. Parecia mais um testamento de outro século. Na frente escrito com a letra torta de Don Hilário para Ramona. Abrir solo si Mauricio demuestra ser lo que sempre temi que fuera. Meu estômago se contorceu. A advogada colocou o envelope nas minhas mãos. Su marido me entregó esto 2 años antes de fallecer. Temía que su hijo intentara aprovecharse de usted. Me pidió guardarlo hasta que fuese necesario. Creo que ese momento llegó. Segurei o envelope. O peso dele parecia maior que o papel. Era verdade. Era despedida. Era proteção tardia. Abri devagar, rompendo a cera com cuidado. Dentro havia 3 páginas escritas à mão. A letra de Don Hilário era trêmula e irregular, já doente, já cansado, consciente de que o tempo dele estava acabando. Comecei a ler. E a cada linha,
Meu mundo desmoronaba un pouco máis. Ramona, si estás leyendo esto, es porque mi miedo se volvió realidad. Así comezaba a carta. A caligrafía trémula de don Hilario danzaba na página como se cada letra carregase un peso que él evitou a vida inteira. Mauricio intentó quitarte lo que es tuyo. Quiso usarte, quiso controlarte. Y yo ya no estoy ahí para defenderte. Pero déjame contarte algo que nunca tuve valor de decirte en vida. No por falta de amor, sino por vergüenza. Vergüenza de haber criado a un hijo así. O ar da sala parecía máis denso. A brisa que entraba pela janela bateu no papel facendo-o tremer entre meus dedos. Mauricio siempre fue distinto. No era maldad al principio. Era frialdad. Falta de empatía. Cuando otros niños lloraban, él se reía. Cuando alguien se lastimaba, él se iba como si no fuera con él. ¿Recuerdas cuando el perro de la vecina murió atropellado? Y él dijo que solo era un animal. Tú dijiste que era cosa de niños. Pero yo vi que no lo era. A voz de don Hilario parecía viva dentro, da miña cabeza. Con los años empeoró. Mentía con una facilidad que daba miedo. Tomó dinero de tu cartera varias veces. Yo sabía, Ramona, pero tú siempre pensabas que lo habías perdido. Manipulaba, fingía, usaba a todos para conseguir lo que quería. Tudo aquilo, tudo que eu me recusara a ver, estaba ali. Hace 3 años me pidió dinero. Dijo que tenía una deuda urgente que si no pagaba sería demandado. Me pidió 15.000. Yo se los di, pero algo no me cuadró. Contraté a un investigador. ¿Y sabes qué descubrí? No había deuda. Usó el dinero para comprar una moto cara y la estaba revendiendo para sacar ganancia. Me mintió en la cara, sin pestañear. Sentí a Chauncey mover un poco. Fue entonces cuando entendí. Nuestro hijo no es una buena persona, Ramona. Y nunca va a serlo. Eu segurei a borda da mesa. O vento trouxe o cheiro distante de terra quente como se o mundo inteiro estivese prendendo a respiración comigo. No te lo dije porque no habrías creído. Siempre pensaste que yo era duro con él. Y quizá lo fui. Pero la dureza no crea monstruos. El monstruo ya nace hecho. Aquella frase atravesó como lámina. Por eso hice el testamento de ese modo. La casa quedó a tu nombre sin división con cláusula de protección. Porque yo sabía, si le dabas una mínima oportunidad, él intentaría quitarte todo. Meu corazón doeu non de tristeza, mas de recoñecimiento. Si estás leyendo esto, entonces tuve razón. Perdóname por no habértelo dicho antes. Perdóname por dejarte sola con esto. Pero nunca jamás te culpes. Tú fuiste la mejor madre posible. El problema nunca fuiste tú. Siempre fue él. Sé fuerte. Sé libre. Siempre fuiste más valiente de lo que creías. Con amor, aunque me costara demostrarlo, Hilario. Cuando terminei miñas lágrimas, já tiñan trazado 2 camiños quentes pelo rosto. Non era sofrimento. Era libertación. Durante meses eu había carregado unha culpa que non me pertencía. Agora eu sabía. Un monstro nunca nasceu de min. Violeta leu depois. Quando terminou, apertou minha mão com força. Tu marido te queria, Ramona. A sua maneira, pero te queria. Eu apenas assenti, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Alick. Estela aproximou-se e deixou um lenço sobre a mesa. Hay algo más, disse ela com voz suave. Su marido dejó instrucciones adicionales. Si algún día necesitabas ayuda legal contra Mauricio, yo debía representarla gratuitamente. Él pagó mis honorarios por adelantado. 5 años de servicios.
todo liquidado. Minha boca se abriu devagar. ¿Él hizo eso? Hace 2 años. Sabía lo que podía venir y quiso protegerla. Guardei o lenço, guardei a carta, guardei tudo dentro do peito como quem guarda um escudo. Naquela noite, sentei na velha cadeira de balanço. O céu estava claro, salpicado de estrelas tímidas, e a lua crescente parecia uma cicatriz luminosa. Segurei a carta contra o peito. Gracias por seguir cuidando de mim. Sussurrei ao vento. Naquele instante, pela primeira vez desde que ele morrera, não me senti sozinha. 2 dias depois, o celular vibrou. Mauricio, uma mensagem curta. Mamá, perdóname. Necesito ayuda. No tengo dónde quedarme. ¿Puedes prestarme dinheiro? Fiquei olhando a tela por longos minutos. O coração não acelerou. Não doeu. Não vacilou. Pensei em responder. Pensei em ajudar. Pensei em ser mãe. Mas então lembrei da carta. Lembrei de tudo o que vivi. E escrevi apenas no. Bloqueei o número. E segui. A guerra estava encerrada e eu fui quem sobreviveu de pé. 6 meses depois. Há dias em que acordo e mal acredito na vida que tenho hoje. Acordo às 7. O aroma de café fresco invade o corredor. Não sou eu quem prepara. É Cláudia, essa estudante de enfermagem que aluga o antigo quarto de Maurício. Tem 23 anos, cabelo cacheado, preso num coque alto, riso fácil e uma energia que faz a casa vibrar de novo. Estuda de manhã, trabalha até à tarde num hospital. E à noite sentamos na varanda para conversar sobre a vida, sobre nada, sobre tudo. No começo eu temi dividir meu espaço. Depois de Maurício, meu corpo inteiro ainda reagia com desconfiança. Mas Violeta insistiu. Ramona, necessitas companhia, pero de la buena. Pon um anúncio. Elige a alguém que te sume no que te reste. Foi o que fiz. Cláudia foi a primeira a responder. Veio numa tarde quente de domingo, caderno nas mãos, sorriso tímido contando sua história. Eu vi nela luta. Vi verdade. Vi alguém que não precisava me usar para existir. Puedes quedarte. Son 650 al mes uso de cocina y baño. Yo cocino para las 2, tú ayudas con la limpieza. Está bien así. Ela quase chorou de alivio. Desde então miña casa voltou a respirar. Deszo para a cociña. 2 pratos me esperan na mesa, ovos mexidos pão quentiño, frutas cortadas, café con leite. Claudia sorrí. Buenos días, doña Ramona. Hoy es mi día libre, así que preparé desayuno. Sento e deixo que o sabor me abrace. É incrível como a comida muda cuando é feita con cariño. Gracias, hija. Ela encolhe os ombros sorrindo aínda máis. Usted hace esto todos los días por mí. Es justo devolver un poquito. Depois do café, ela sai para encontrar amigas. A casa fica silenciosa. Mas não é aquele silêncio pesado de antes. É um silêncio leve. Um silêncio meu. Um silêncio que finalmente não dói. É uma soledade distinta, suave, que abraça em vez de apertar. Caminho até meu quarto, abro o guarda-roupa e puxo uma caixa de sapatos escondida no canto. Ali dentro, guardo o extrato bancário mais recente. Saldo atual, 71.340 pesos. 71 mil. O valor só existe porque a justiça obrigou Maurício a devolver parte do que tomou. Teve que vender o apartamento às pressas. Perdeu dinheiro, claro. Mas devolveu 52 mil, tudo registrado. Tudo constante no processo. Minha aposentadoria, os 3.140 ao mês, voltou ao meu nome. Somado ao aluguel que Cláudia paga e ao que voltei a economizar finalmente, eu tinha algo que nunca tivera de verdade segurança.
Guardei o extrato e fui à sala. A casa já não era a mesma de antes. Não pude reformar tudo, mas fiz o suficiente para reinventar o espaço. Pintei as paredes de um branco quase gelo, que deixava a luz dançar nas manhãs. Troquei o velho sofá por um bege acolhedor. Instalei cortinas novas plantas na varanda, um ventilador silencioso no quarto. Cada mudança era um sussurro. Esta casa é minha. Esta vida é minha. Às 10 horas ouvi o portão ranger. Era Violeta como em todas as quartas-feiras. Hoje era dia do grupo de convivência. Vesti uma blusa floral comprada com meu dinheiro, sem medo, sem culpa, e entrei no carro dela. Conversamos durante o trajeto como duas mulheres que sobreviveram à própria guerra. Como te sientes hoje? Ela perguntou. Bien. Muy bien. E era verdade. O grupo se reunia no salão da paróquia. Éramos 12 mulheres todas acima de 60, todas carregando fardos que só quem vive entende. Algumas perderam maridos. Algumas foram abandonadas. Algumas, como eu, foram devoradas emocionalmente pelos próprios filhos. A roda não era de desabafo, era de reconstrução. Quando chegou minha vez, Dona Edilena, coordenadora de cabelos brancos, me chamou para o centro. Ramona, ¿quieres compartir lo que has vivido? Respirei fundo. E contei. Contei sobre Maurício, o controle, o dinheiro, o medo. Contei sobre a virada, sobre a carta de Dom Hilário, sobre a justiça que finalmente me viu. Contei sobre o renascimento lento, doloroso, mas possível. Quando terminei, várias mulheres secavam lágrimas. Mas não eram lágrimas de pena. Eram de reconhecimento. Uma delas, Dona Carmen, levantou a mão, olhos marejados. Mi hijo hace lo mismo. Controla mi pensión. Dice que es para mi bien. Yo tengo miedo de reaccionar. Olhei para ela. E pela primeira vez, falei sem tremer. Entonces reaccione antes de que sea demasiado tarde. Nadie va a salvarla, Doña Carmen. Solo usted puede hacerlo. Ela asentiu con lágrimas, caindo más había fogo novo en seu ollar. Depois do encontro, Violeta me levou ao noso restaurante favorito. Comida caseira simples honesta. Pedimos filé a milanesa con arroz, feijão e batatas e conversamos com calma. Violeta me observou por um instante e sorriu. Estás diferente. Diferente como más ligera. Mas tú. Sorrí. Es que volví a ser yo. A tardiña, cuando cheguei en casa, había unha sorpresa na varanda. Unha caixa grande embrullada en papel pardo con un lazo vermello. Encima un cartón. Doña Ramona, gracias por abrirme las puertas cuando nadie más creyó en mí. Usted es la madre que siempre quise tener. Con cariño, Claudia. Miñas mãos tremeram ao abrir. Dentro uma manta de crochê azul petróleo a cor, que eu sempre sonhei ter no sofá. Sentei na cadeira de balanço e envolvi a manta nos ombros. E chorei. Não de tristeza, de gratidão, de pertencimento. Descobri uma verdade que demorou 67 anos para entender. Família não é sangue. Família é quem fica. Naquela noite olhei o céu pontilhado de estrelas pensando em tudo. Maurício. Dom Hilário. A mulher que eu fui. A mulher que me tornei. Eu precisei cair para aprender a levantar. Precisava perder para entender o que importava. Precisava tocar o fundo para descobrir que ainda sabia subir. Maurício nunca mais tentou contato. Ouvi pelos vizinhos que agora mora num pequeno apartamento alugado, trabalhando num emprego fixo. Não sei se é verdade. Não sei se mudou. E pela primeira vez, não importa, porque ele deixou de ser minha responsabilidade. Eu fiz minha parte, criei, cuidei, amei. Ele escolheu destruir. A escolha foi dele. As consequências também. Eu escolhi me salvar.
E essa foi a melhor decisão da minha vida. Olhei para o céu e sussurrei: Graças, Hilário, por proteger-me incluso depois de partir. Depois olhei para mim mesma, a mulher que finalmente ressurgiu, e murmurei: Graças, Ramona, por não rendir-te, porque entendi algo. A verdadeira riqueza não é o que você possui, mas o que você não permite que te seja tirado. E a maior riqueza de todas é sua dignidade. E naquela varanda cercada de silêncio bom, com a manta azul nos ombros, eu soube. Nunca mais vou desistir de mim.